Olá pessoal, mais uma vez, Biologia, professor Cornélio com vocês. Obviamente vamos continuar falando de aspectos relacionados à fisiologia celular. Na aula anterior nós comentamos sobre uma organela de suma importância que são os cloroplastos, responsáveis pelo processo de fotossíntese. Vimos que a fotossíntese acontece em duas etapas, a etapa no claro, ou etapa chamada de fotólise da água, que depende da luz, que acontece no tilacoide, e vimos que tem a fase química dependente da fase luminosa, que ocorre no estroma do cloroplasto. E essa fase é a fase que incorpora o CO2. Vimos também que as mitocôndrias têm membrana dupla, têm DNA próprio e se duplicam independentemente da célula. Teoria de Margulis, teoria endossimbiótica, afirma que os cloroplastos eram algas verdes que foram englobadas por células por fagocitose e continuaram tendo a sua função. Hoje nós vamos falar de um outro aspecto fisiológico muito importante, que é a respiração e que é a fermentação. Nós vamos estar vendo com vocês, portanto, mais uma organela que é ou que são as mitocôndrias. As mitocôndrias, que também pela teoria de Margulis, endossimbiótica, se afirmam que eram bactérias aeróbicas, que foram englobadas por fagocitose e mantiveram a sua função de produzir energia, ou seja, ATP. Tem membrana dupla, tem uma matriz parecida com o estroma de cloroplastos e apresentam um DNA próprio, portanto se multiplicam de uma forma independente, sem depender da divisão celular. Então essa é uma das teorias aceitas para explicar a origem das mitocôndrias. Hoje veremos detalhes dessa organela. Então acompanhe conosco detalhes de um processo importantíssimo chamado respiração celular. Vamos lá? A respiração e a fermentação. A respiração, ela ocorre em três etapas básicas. A glicólise, que acontece no hialoplasma, ou seja, não acontece ainda dentro da mitocôndria. Então imagina aqui uma célula eucariota, aqui está a mitocôndria. Nós vamos ter a glicólise acontecendo no hialoplasma, aqui. O ciclo de Krebs, ou de Krebs, que acontece na matriz mitocondrial. Então a matriz é aquele líquido parecido com o estroma de um cloroplasto. E a cadeia respiratória que acontece nas cristas mitocondriais. Então se nós tivéssemos aqui essas voltinhas, é aqui nas cristas que ocorre a cadeia respiratória. Então nós vamos ter aqui três etapas. Nós vimos que na fotossíntese existiam duas. A fotólise da água e o ciclo de Calvin, a fase fotoquímica e a fase química. Aqui nós temos a glicólise, o ciclo de Embden-Mayorovs e Parmas, o ciclo de Krebs ou de Krebs e a cadeia respiratória, onde vai acontecer a maior parte da produção do ATP. Nós comentamos com vocês também que na fotossíntese se produz o oxigênio mais a glicose. Esse oxigênio e a glicose serão utilizadas no processo de respiração para produzir o gás carbônico mais água e, claro, muito ATP, muita energia. Ok? Mas se produz energia também na fotossíntese, só que toda ela é consumida lá. Então aqui nós temos esse resumo. Ó. Então nós temos aqui uma molécula de glicose, observem, com 5 carbonos. Nós vamos ter aqui a primeira fase, que é a glicólise, onde esta molécula de glicose será quebrada em ácido pirúvico, 2 moléculas de ácido pirúvico, e o saldo energético de 2 ATPs. Aí vamos ter esse ácido pirúvico sendo convertido em ácido acético, sendo ligado à enzima acetil-CoA, portanto, vamos ter aqui acetil-CoA, entrando no segundo processo dentro da mitocôndria, lá na matriz mitocondrial, o ciclo de Krebs. E aqui vai se pegar o quê? Vai se liberar o gás carbônico e vai ter um saldo de 2 ATPs. E finalmente nas cristas mitocondriais vai entrar o oxigênio como aceptor final de elétrons e nesta última etapa o saldo energético é de 32 a 34 ATPs. No total podemos ter 36 a 38 ATPs de energia sendo liberado na quebra de uma molécula de glicose. Ok?
Aqui, vamos resumir agora mais uma vez esse processo maravilhoso que é a respiração. Então, a molécula de glicose, que tem lá 6 carbonos, C6, H12, O6, na glicólise ela é degradada e libera 2 ATPs de energia de saldo. E vai ocorrer a formação do ácido pirúvico. Tá? Esse ácido pirúvico pode ser usado para fazer fermentação, gerando o ácido lático, o álcool etílico. Já comentaremos sobre a fermentação. Mas também pode acontecer, claro, que esse ácido pirúvico será convertido em ácido acético, vai entrar na mitocôndria e lá na região da matriz mitocondrial acontece o ciclo de Krebs. E aí se libera esse ciclo, ou ciclo do ácido cítrico, o gás carbônico, que é um resíduo da respiração. E nas cristas mitocondriais acontece a última etapa, onde é a etapa que está presente o oxigênio como aceptor final de elétrons. Esse é o resumo. Vamos agora pegar ele em partes. Tá? Então, olhem só. A glicose ela foi quebrada em 2 moléculas de ácido pirúvico. Só que vai gerar 2 aceptores intermediários de elétrons, 2 NADH2 e 2 ATPs de saldo. Isso acontece na glicólise, que é a primeira etapa. Observem aqui. Nessa formação, nós vamos ter aqui, primeiro exemplo, o ácido pirúvico, ele pode ser convertido em ácido lático. Então, nós teremos uma fermentação lática. Ele pode ser convertido em álcool etílico. A fermentação será alcoólica. Ele pode ser convertido em ácido acético, então a fermentação é acética. O destaque que eu gostaria de dar para vocês aqui é o seguinte: observem que na fermentação lática não existe o CO2. Na fermentação alcoólica e na fermentação acética, nós teremos a liberação de CO2. Ok? Na lática não tem. Então aqui nós vamos ter a segunda etapa, que é o ciclo de Krebs ou de Krebs. Então você vai observar o acetil-CoA, então o ácido acético é a fonte de carbonos, entrando numa reação extremamente complexa. Então você vai ter aqui o oxaloacetato, o citrato, o isocitrato, o alfa-cetoglutarato, o succinil-CoA, o succinato, o fumarato, o malato. Observem que vai ter uma enorme quantidade de subprodutos e de enzimas que vão regular esse processo do ciclo de Krebs. Durante todo esse processo, o saldo energético final, então o saldo é só de 2 ATPs. Tá? E é nesse processo todo que se libera o gás carbônico. E esse processo acontece aonde? Acontece na matriz mitocondrial. Desse processo saem outros aceptores intermediários de elétrons. Tá? Então nós vamos ter aqui o NAD e o FAD. Então teremos o NAD, que vai virar NADH2, tá? Que pegam os hidrogênios liberados, e temos o FAD, que vai gerar o FADH2. Obviamente, esses aceptores serão formados em grande quantidade. Tá? E aí, esses aceptores perderão os seus hidrogênios e os elétrons para o aceptor final de elétrons, que é o oxigênio. Então, aqui inicia a última etapa, que é a cadeia respiratória. Então, tanto o NAD quanto o NADH2 e o FADH2 vão perdendo os prótons e elétrons na cadeia respiratória, e esses elétrons vão passando por estruturas chamadas citocromo. Citocromo B, citocromo C, citocromo A. E nesse salto de elétrons que ocorre, há liberação de energia. Essa energia é uma energia em grande quantidade. Tá? Nós vamos ter aqui uma liberação muito grande de energia no processo
chamado cadeia respiratória. Tá? No final, os prótons reagem, o oxigênio vai reagir com o hidrogênio e, obviamente, nós vamos ter como produto final a água. Então, na cadeia respiratória, nós vamos ter dois produtos importantes, a água e muito ATP. Água e ATP. Quanto ATP? 32 a 34 ATPs. Somando com o que ocorreu de saldo na cadeia respiratória, com o que aconteceu no ciclo de Krebs, o que aconteceu na glicólise, nós vamos ter até 38 ATPs de energia sendo liberados na quebra de uma molécula de glicose. E o objetivo da respiração é esse, é exatamente produzir energia, a produção de energia. Então, olha só, na glicólise foram 2 ATPs de saldo, no ciclo de Krebs foram 2 ATPs de saldo, na cadeia respiratória 32 a 34 ATPs. Então, o saldo final é de 36 a 38 ATPs de energia. Tá? Agora, as fermentações, só um resumozinho rápido aqui. Então, nós vamos ter a glicose formando o ácido lático e 2 ATPs de saldo, fermentação lática, não tem CO2. Fermentação alcoólica, o álcool etílico, essa aqui é utilizada para fazer cachaça, né? Libera CO2 e 2 ATPs de saldo. A fermentação chamada acética, o produto derivado do ácido pirúvico é o ácido acético, formar vinagre. Por exemplo, a bactéria Acetobacter aceti faz isso. O ácido acético, né, mais o gás carbônico e mais 2 ATPs de saldo. E vamos ter aqui ainda o processo de respiração, como nós já vimos a glicose, mais o oxigênio, gerando gás carbônico e água, e até 38 ATPs. Portanto, a respiração é muito mais energética do que o processo de fermentação. Tá? Então, a fermentação, tá, é um processo que libera uma quantidade menor, né, muito menor de energia do que o processo de respiração. Tá? Interessante, a respiração, essa aqui é aeróbica, usou o O2. Quando a respiração é anaeróbica, o aceptor final de elétrons não é O2, é uma outra substância. Tá? Então a fermentação é diferente da respiração anaeróbica. Na respiração anaeróbica, o aceptor final de elétrons não é o oxigênio, é uma outra substância. E na fermentação, nós vamos ter, obviamente, a ausência do oxigênio. E aí nós vamos ter um produto residual muito grande, o ácido lático, o álcool etílico, o ácido acético, são produtos que têm mais carbonos, né? Então, obviamente, produtos degradados ainda muito grandes. Vamos ver como é que isso poderia cair para você. Considere a figura abaixo, a qual representa de forma esquemática um importante processo da fisiologia celular. As 3 etapas desse processo estão destacadas nos retângulos de cor laranja. Com base na análise da figura, assinale a única afirmativa correta. Aqui não aparecem as cores, mas a gente pode trabalhar mesmo sem cores. Então, olha só, a glicose, 2 ATPs de saldo, etapa 1, ácido pirúvico. O que é essa etapa 1? Obviamente a glicólise. O ácido pirúvico formou 2 moléculas de acetil-CoA, entram numa etapa 2, que é essa etapa 2? É o ciclo de Krebs ou de Krebs. Libera-se o quê? Gás carbônico. Vamos ter os NAD, 2 NADH2 aqui, mais 2 NADH2, mais 6 NADH2, mais 2 FADH2. Tá? Portanto, se somar aqui, você vai ter 10 NADH2 e 2 FADH2, que são os aceptores intermediários de elétron, entram na etapa 3, que é chamada de cadeia respiratória, que acontece nas cristas mitocondriais. Se libera muitos ATPs. No final, vai ter o quê? O oxigênio como aceptor final de elétrons, liberando água e até 34 ATPs. Glicólise e aloplasma é onde ela ocorre. Ciclo de Krebs acontece na matriz mitocondrial. E vamos ter a cadeia respiratória ocorrendo nas cristas mitocondriais. Então, vamos dizer assim, as etapas 1, 2 e 3 representam as etapas da respiração celular denominadas, respectivamente, glicólise, ciclo de Calvin e cadeia respiratória. Não é ciclo de Calvin, né, gente? Ciclo de Calvin é o ciclo das pentoses que nós temos lá na fotossíntese.
Então nós já vimos isso. Então não dá para marcar. E cadeia transportadora de elétrons, por causa do ciclo de Calvin, falsa alternativa. As etapas 1, 2 e 3 representam as etapas da fotossíntese denominadas, respectivamente, glicólise, ciclo de Calvin e cadeia transportadora de elétrons, né? Então, novamente, as etapas não representam fotossíntese, representam respiração. Então, não dá para marcar. Durante o processo, a energia contida em moléculas orgânicas é liberada pouco a pouco e parte dessa energia é armazenada na forma de ATP. Que molécula orgânica é essa que foi quebrada? A glicose. A glicose foi sendo quebrada em ácido pirúvico, em ácido acético, se liberou depois o gás carbônico e foi sendo formado o ATP gradativamente. Então, verdadeiro. As etapas 1 e 2 ocorrem, respectivamente, no citoplasma, a glicólise sim, das células e no estroma. Gente, estroma é um termo usado para cloroplasto. Aqui seria a matriz mitocondrial. Então, não dá para marcar. A etapa 3, a cadeia respiratória, ocorre nas membranas dos tilacoides. Tilacoide é em cloroplasto. Ela ocorre na crista ou nas cristas mitocondriais. Portanto, falso AD e falso AE. Nós vamos ficar com a alternativa C como sendo a verdadeira. Seguindo. Assinale a alternativa correta quanto à respiração celular. Então, aqui já fala que ele quer saber sobre respiração. Uma das etapas da respiração celular, aeróbia, ou seja, que utiliza o O2, é a glicólise. Ocorre na matriz mitocondrial e produz acetil-CoA. Gente, a glicólise, primeiro, ela acontece no hialoplasma. Então, está errado já aqui. E vai produzir, a partir de quebra de glicose, ácido pirúvico e depois, obviamente, o ácido acético. Então, falsa a primeira alternativa. A respiração celular aeróbia, que utiliza o O2, é um mecanismo de quebra de glicose na presença de oxigênio, produzindo gás carbônico, água e energia. Ou seja, se pega a glicose mais o oxigênio e vai se produzir gás carbônico mais água e ATP. Verdadeiro. Resumiu o que é a respiração aeróbia. O ciclo de Krebs é uma das etapas da respiração celular. Ocorre no citoplasma da célula? Não, ocorre na matriz mitocondrial. E produz 2 moléculas de ácido pirúvico? Não. As 2 moléculas de ácido pirúvico são produzidas na glicólise. O ciclo de Krebs é uma das etapas da respiração celular, ocorre no citoplasma da célula e produz 2 moléculas de ácido pirúvico? Não, essa nós já vimos. A etapa final da respiração celular é a glicólise? Não, é a cadeia respiratória. Ocorre na membrana interna das mitocôndrias e produz 3 moléculas de NADH2, uma molécula de FADH2 e uma molécula de ATP. O NADH2 e o FADH2, o NADH2 é produzido na glicólise e no ciclo de Krebs. E o FADH2 só no ciclo de Krebs. Então não dá para marcar nada disso. A cadeia respiratória é a etapa final da respiração celular. Ocorre no citoplasma da célula, produzindo glicose e oxigênio. Entre glicose e oxigênio é produzido na fotossíntese. E a cadeia respiratória, ela não ocorre no citoplasma, ela ocorre nas cristas mitocondriais. Portanto, uma alternativa também furada. Então, a alternativa correta, nós vamos ficar aqui com a letra B. A rota metabólica da respiração celular, responsável pela maior produção de ATP, é a rota metabólica da respiração celular, responsável pela maior produção de ATP. A maior produção de ATP acontece na cadeia respiratória, onde o oxigênio entra como aceptor final de elétrons. Portanto, é um processo aeróbico. Então, a glicólise, que ocorre no citoplasma, não, a glicólise produz só 2 ATPs. Portanto, falso. A fermentação que ocorre na membrana externa da mitocôndria, não, gente, a fermentação nem é uma etapa da respiração. A oxidação do piruvato, que ocorre na membrana externa da mitocôndria, não, gente, o piruvato oxidado na membrana externa não tem nada a ver. O piruvato vai ser convertido em ácido acético.
A cadeia transportadora de elétrons que ocorre na membrana interna das mitocôndrias. Sim, na membrana interna, que são as cristas mitocondriais. Verdadeiro. O ciclo do ácido cítrico, que ocorre na matriz da mitocôndria. O ciclo de Krebs, ou do ácido cítrico, não é a etapa com maior produção de ATP, ele quer com maior. Portanto, é a cadeia transportadora de elétrons que ocorre na membrana interna da mitocôndria. Então, a alternativa correta, a letra D. Os princípios básicos da fabricação artesanal ou industrial do vinho são simples e utilizam o trabalho de certos fungos do gênero Saccharomyces. Gênero, vamos sublinhar. O suco de uva rico em açúcar constitui-se no meio ideal para o crescimento das leveduras ou fermentos, fungos microscópicos. Nesse processo, ao aproveitarem os açúcares, as leveduras liberam o álcool etílico, dando continuidade à obtenção da bebida. Esse pequeno resumo de processo de fabricação do vinho traz informações sobre espécie de fungo envolvida na obtenção do vinho em questão. Foi trazido um detalhe sobre a espécie? Não, se falou sobre o gênero Saccharomyces. Não dá para marcar. Falou-se sobre a associação harmoniosa entre fungos e a uva com benefícios mútuos. Tem um benefício para a uva, obviamente, ser fermentada pelo fungo? Não tem nada a ver, né, gente? Se falou sobre o parasitismo das leveduras que leva à obtenção da bebida? Não, falou nada sobre parasitismo. Se falou sobre a organização corporal desse tipo de fungo, com formação de corpos frutíferos, por exemplo? Não, se falou nada disso. Se falou do processo de nutrição heterotrófica das leveduras? Sim. Ou seja, como que os fungos se alimentam? Os fungos são obrigatoriamente heterótrofos. Eles absorvem, eles lançam enzimas e absorvem material do meio. Eles obrigatoriamente são heterótrofos. O maior crime que se pode cometer contra um fungo é dizer que ele é autótrofo e ele faz fotossíntese. Portanto, falou sim do processo de fermentação. Então ele está usando um material orgânico. Esse material orgânico é o quê? É a uva. E está produzindo o quê? Energia para sobreviver. Que energia é essa? ATP. Então, alternativa E, alternativa correta. Tá? Nós vamos ainda estar vendo com vocês um aspecto bastante relevante associado aqui à respiração, que é a respiração mecânica. Só que essa respiração mecânica, nós vamos estar avaliando com vocês quando falar, obviamente, na parte de fisiologia humana. Nós queríamos destacar para vocês o seguinte, que a respiração mecânica, ela vai sim depender da respiração celular, e a respiração celular vai depender sim da mecânica. Quando eu inspiro e eu expiro, eu vou estar fazendo uma troca. Mas essa inspiração e essa expiração dependem de movimentos musculares. Para que esses músculos se movimentem, há necessidade de ATP, de energia. E de onde vem essa energia? A energia deriva da respiração celular, ou seja, da quebra de reservas que nós temos. De um modo geral, é a glicose que é utilizada como fonte de energia para a produção desse ATP. Mas, ao mesmo tempo, essa respiração celular, como ela é aeróbica, ela depende do oxigênio. E esse oxigênio vem da onde? Da respiração mecânica que eu realizei. Portanto, as trocas realizadas pela respiração mecânica garantem a respiração celular. E a energia liberada pela respiração celular mantém a respiração mecânica. Então, uma íntima relação. Revisando, nós vimos com você, nesta aula, que a respiração celular ela é dividida em 3 etapas. A primeira etapa chama-se glicólise, e ela acontece na parte do hialoplasma da célula. Nessa etapa, a glicose é quebrada em 2 moléculas de ácido pirúvico e há um saldo energético de 2 ATPs de energia. Esse ácido pirúvico, essas 2 moléculas serão convertidas em 2 moléculas de ácido acético, que serão convertidas em acetil-CoA, um transportador. Essa segunda etapa, que é o ciclo de Krebs ou de Krebs, o ciclo do ácido cítrico, já vai acontecer dentro da mitocôndria. Nesse ciclo, há a liberação de gás carbônico, de 2 ATPs de saldo energético
e nós vamos ter os chamados aceptores intermediários de elétrons. Na glicólise nós temos um aceptor, o nicotinamida adenina dinucleotídeo, que é o NAD, virando NADH2. Aqui nós vamos ter, além do NAD virando NADH2, 10 NADH2 por sinal, o FADH2. Então nós vamos ter os aceptores pegando prótons e elétrons. Nós terminamos essa etapa que ocorreu em que parte? Na parte da matriz mitocondrial. Aí nós vamos desencadear o último processo, a última etapa, que é a cadeia respiratória. A cadeia respiratória acontece nas cristas mitocondriais. Nessas cristas mitocondriais há um salto de prótons e elétrons. Os aceptores intermediários de prótons e elétrons, os NAD-H2 e os FAD-H2, perdem prótons e elétrons, que vão passando ao longo desta cadeia por moléculas chamadas citocromo A, B e C, e há um desprendimento de energia ao longo desta cadeia, formando inúmeros ATPs. No final, o aceptor final de prótons e elétrons é o oxigênio. O oxigênio reagindo com hidrogênio forma água. E esse desprendimento de energia gera uma quantidade de ATP muito grande. A cadeia respiratória gera um saldo de até 34 ATPs. Portanto, se nós somarmos os 2 ATPs de saldo da glicólise com os 2 do ciclo de Krebs e com os 30 até 34 da cadeia respiratória, nós podemos formar até 38 ATPs de energia de saldo na quebra de uma molécula de glicose. Ok? Então, o objetivo básico do processo de respiração celular é a produção de energia. E essa energia nós chamamos de ATP. Agora, pode acontecer que o destino do ácido pirúvico seja formar o ácido acético. O ácido acético mais o CO2 que é liberado caracteriza a fermentação acética. Pode ser que o destino seja formar o ácido lático. Aí não há o CO2 formado. Então nós temos uma fermentação lática. Pode ser que o destino seja formar o álcool etílico mais o CO2, fermentação alcoólica. Só cuidem para não confundir respiração anaeróbica com fermentação. Na respiração anaeróbica, o aceptor de elétrons e prótons não é o oxigênio, é uma outra substância. E na fermentação, nós vamos ter a quebra da glicose em ácido pirúvico e a formação ou de ácido acético, ou de ácido lático, ou de álcool etílico. Na fermentação acética e na fermentação alcoólica, nós temos a liberação de CO2. Na lática, não há essa liberação de CO2. A liberação de CO2 também acontece no processo de respiração aeróbica, aquela que usa o oxigênio. Ok? Então, nós vamos ter um processo aeróbico muito mais produtivo, na verdade, mais rentoso. O rendimento da quebra usando o O2 é muito maior do que fazendo fermentação. Valeu, pessoal? Um grande abraço, bons estudos e até o nosso próximo encontro.